Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, o chamado e vocação dos santos. Olha o que Cícero, o grande advogado, dizia sobre a crucifixão. Coloca a imagem de Cícero aí pra gente. Cícero chamava a crucifixão de summum supplicium, crudelissimum supplicium. O que ele quer dizer com isso? A pior forma de tortura que se possa imaginar. A pior, a mais angustiosa, a mais cruel, a mais horrível, summum. Não tem nenhuma forma de tortura, dizia Cícero, pior do que a crucifixão. No período romano, a palavra latina crux, cruz, era um xingamento que as pessoas simples usavam no subúrbio de Roma. Ou seja, cruz não era uma palavra que eu deveria usar num púlpito se eu estivesse vivendo nos tempos romanos. Pois bem, se estivéssemos vivendo nos tempos romanos e eu estivesse falando com vocês no notório latim e eu dissesse a palavra crux, era um xingamento. Agora você entende como foi audacioso Paulo escrever: eu me glorio na crux de Cristo? Você está entendendo agora o porquê da primeira mensagem que eu li? Porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os não-judeus. Normalmente, os quadros mostram Jesus crucificado com um pano cobrindo a sua nudez. Não havia esse pano. Você era colocado completamente nu. E tem coisa pior do que sofrer bullying. Imagine você sentindo dor. Não é novidade para ninguém, porque eu já revelei nas redes sociais como eu lutei com depressão. Depressão profunda. E Jesus, desde a quinta-feira, ele começou com uma depressão profunda. Você sabe que há vários tipos de depressão, não vou dar uma palestra sobre isso porque não é minha área, mas quem é especialista sabe que eu não estou falando bobagem. Há diferentes tipos de depressão, diferentes efeitos, diferentes causas, diferentes níveis. E eu posso, sem errar, classificar Jesus na quinta-feira como tendo algum tipo de depressão severa. Ele chegou a transpirar sangue. Ele falou: minha alma está repleta de tristeza. Quando você está deprimido, gente, é horrível. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu não queria ver ninguém. Não havia comida que me apetecesse. Não havia palavra de ânimo que confortasse. Nada. E Jesus naquela época não tinha nem a ajuda de um medicamento, de um Rivotril, de uma paroxetina. Não, ele não tinha a ajuda de nada disso. Ele não tinha nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista para estar com ele ali, não. E os 3 companheiros que ele ainda pediu para ficarem com ele, orarem, começaram a dormir. Você se sente assim muitas vezes, né? Quando você está pior, parece que todo mundo foge. Para piorar isso, ele é humilhado, cospem nele. Alguém que ele amou até o fim, que era Judas, o trai com um beijo. Ele passa a noite toda mal dormida, sendo batido, surrado. Na sexta-feira de manhã, ele vai, é humilhado. Aquela multidão, gente, uma semana antes, ele havia entrado em Jerusalém, montado um jumentinho, cercado de louvores, e o pessoal com ramos na mão, colocando para ele passar por cima dos ramos. Alguns colocavam as capas, outros colocavam ramos. E falavam: Baruch atah Beshem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, Jesus, o filho de Davi. E uma semana depois ele vê, talvez até alguns dos que estavam participando da multidão anterior agora cuspindo nele. Imagine você andando aqui pelo internato e as pessoas ridicularizando você. Ele falou: pai, não sobrou ninguém, só o Senhor. E quando ele olha para cima, até o pai está de costas. Porque o pai não podia intervir naquele momento. E ele grita: Elahi! Elahi! Em aramaico significa: meu Deus! Lama sabachthani! Por que o Senhor me desamparou? Jesus não falou isso com voz de frequência modulada. Você está chateado, você chega para mim: Rodrigo, eu estou orando e Deus não responde, por isso que eu estou desanimado. Ele não respondeu a oração de Jesus. Jesus orou com fé, sem pecado, e o Pai não respondeu, foi silêncio.
E mesmo assim ele falou, nas tuas mãos, Senhor, eu entrego meu espírito. Eu não tenho aqui a imagem, infelizmente eu não coloquei no PowerPoint aqui, mas a imagem de um banheiro romano. E o que eu vou descrever no princípio, talvez vai atrair risadas de alguns. Porque no Brasil, sempre que fala de banheiro, de defecar, de fazer necessidade fisiológica, puxa, risada. É cômico, é constrangedor e... Quando você ia a um banheiro público romano, a primeira coisa que chama a sua atenção é que todos sentam no vaso sanitário juntos um do outro, sem parede no meio. Evidentemente que homens de um lado e mulheres de outro. Mas imagina você sentado usando um vaso sanitário com o seu outro companheiro sentado ali e olhando para você e você para ele. Eu falei que ia puxar a risada de alguns. Desconfortante, né? Desconfortável. E como é que era o papel higiênico? Simples. Enquanto você estava sentado ali no vaso sanitário, batendo papo com o seu amigo, no seu pé passava-se uma canaleta. Eles pensavam em tudo. Quando o banheiro era muito sofisticado, eles deixavam do lado de fora uma pequena orquestra tocando instrumentos para abafar sons de flatulência. Eu sabia que vocês iam rir. E havia alguns escravos que ficavam acendendo incenso para também mascarar o mau cheiro. Ficavam 2 soldados romanos ali, 2 patrícios, e aqui no pé passava uma canaleta d'água. Você pegava uma esponja do mar e pegava um caniço, tipo uma vara de pesca. Pegava um caniço, geralmente de isopo por causa do cheiro, enfiava na esponja do mar, sabe a esponja do mar? E enquanto estava conversando com um colega, ficava passando aquela esponja na água. E aquela esponja, você se limpava. E mais dantesco ainda, aquela mesma esponja ia ser usada por outro. Depois de ter se limpado, você passava a água naquela esponja e colocava num outro vasilhame cheio de vinagre para esterilizar. Agora, irmãos, vocês entenderam? Imaginaram a descrição do que eu falei? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Eu falei que no início podia ser engraçado, mas ia terminar sério. Posso ler? Amém? Amém? Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela e, colocando a esponja na ponta de um caniço de isopo, a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito.